E sobre esse assunto, a questão dos serviços e também do emprego na indústria, a gente fala aqui no nosso estúdio com o professor economista Marco Aurélio Cabral. Tudo bem, professor? Tudo bom? Raquel Novaes, Luciano Cabral. Muito bom dia, professor. A gente falava ali, né, desse crescimento nominal, né, não levando em conta a influência da inflação, né? Foi 2,2%, mas se a gente fazer uma comparação, por exemplo, né, desse período total, fazer a comparação com julho do ano passado e até mesmo da série histórica, a gente vê que o setor não vai tão bem assim, né? Então, como a gente explica esse crescimento, pelo menos em números? Ok. Só para a gente estabelecer uma base para a explicação, a economia ela pode ser vista como um tecido todo interligado, né? E na base dessa economia a gente tem mineração e alimentos e a seguida vários setores industriais encadeados no processo de transformação industrial. Na franja, a gente tem o setor de serviços, muitas vezes comercializando e prestando serviços acessórios dentro dos ambientes das cidades para as famílias diretamente. Então, o tecido industrial como um todo, ele se mostra muito pouco vigoroso. E o que a gente está vendo nos últimos meses é uma relativa contração, uma desaceleração nestas franjas urbanas onde a gente tem a maior parte da população alocada. Pois é, professor, o que me chamou a atenção nessa pesquisa que foi divulgada pelo IBGE sobre os serviços foram as quedas em locais que a gente sabe que já tem dificuldade. Amapá, Maranhão, Bahia, Amazônia, Espírito Santo. Quer dizer, se cair São Paulo, Rio, que tem economias mais fortes, no sul do país, ainda tem até uma gordurinha, né, para cortar. Agora, esses estados, eles podem sofrer ainda mais com a crise econômica. Sim, se a gente olhasse o tecido brasileiro, eles estariam mais nas pontas desse tecido e é natural, então, que os efeitos negativos se propaguem com mais intensidade ali, né? Então, lembrando que muitos desses estados são portuários, eles têm experimentado uma queda generalizada do comércio internacional, mas nós também observamos ali efeitos localizados. Aquelas cidades, aquelas localidades que vivem mais propriamente da indústria vão sentir mais fortemente essa desaceleração total. O professor, é claro que a gente que vem acompanhando, aí, inclusive, a economia na época do boom do crescimento, o setor de serviços tinha grande peso, né, para o crescimento do país e até influenciava muito também na inflação, né? Chegando agora no setor de serviços, um resultado negativo, se a gente fazer uma análise macroeconômica, isso significa que já chegou ao topo? Olha, Luciano, eu receio que não. Acho que essa crise ainda está se desenrolando e a gente está num período ainda inicial dessa crise, viu? A gente não pode enganar, não. A questão do setor de serviço é que ele mobiliza muitas pequenas e médias empresas pelo Brasil inteiro. Então, quando nós temos dificuldade nesse setor, a gente significa dizer que nós estamos tendo dificuldade com muitas famílias do país também. Não apenas as empregadores, mas para quem trabalha também nesses setores, né? Então, hoje a gente está vendo um momento de incerteza generalizada para toda a população. E também tem a questão dos salários, né? O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria também recuou, 1,8%. Quer dizer, reduz também o poder de compra, as pessoas quando têm algum dinheiro então vão guardar. Quer dizer, deixa de girar a economia de qualquer maneira. Com certeza, né, Raquel? Então a gente tem um efeito hoje que a indústria está procurando reduzir a sua produção porque não consegue escoar. E naturalmente tem surgido formas alternativas de relacionamento entre sindicatos e patrões na forma de preservar os empregos. Essa preservação de emprego muitas vezes implica reduções de salário. Então a gente tem aí um efeito que é um efeito, vamos dizer assim, de medidas extremas para preservar a variável econômica nesse momento mais frágil. O aumento das taxas de juros levaram ao enfrentamento da inflação, mas quem responde mais a esse momento, a esse aumento, é exatamente a questão do emprego. Professor, tem uma relação direta aí também na questão da perda de empregos aí na indústria e o setor de serviços. São dois dados importantes porque, na verdade, muita gente que perde o emprego vai buscar na prestação de serviços, nos serviços individuais, talvez, ou até mesmo na informalidade. O senhor acha como é que esse resultado influencia a partir de agora no setor de serviços também, o resultado da indústria? Eu acho que é isso, Luciano, e outras questões também, né? O setor da indústria ele é um setor responsável pela absorção de boa parte da mão de obra qualificada no Brasil, a mão de obra com formação tecnológica e tudo demais. Então, assim, quando a indústria não vai bem, nós temos um desemprego que dificilmente ele pode ser revertido se nós não engatarmos novamente numa trajetória de industrialização e crescimento, né? Então, o setor de serviços ele tende aí a ficar mais sobrecarregado, como você mesmo dizia, numa tentativa de buscar soluções.
E o número de horas pagas também reduziu, né, professor? Reduziu aqui 1,2%. A gente vê várias empresas colocando os funcionários em layoff, férias coletivas. Quer dizer, além de a gente ver fisicamente, né, a produção diminuindo, a gente vê que há uma tendência para essa produção ainda diminuir, já que as horas pagas também diminuíram. É verdade, Raquel. E assim, lembrando, como vocês estavam agora há pouco, que quanto menos a gente paga para os trabalhadores e quanto mais a gente demite, menos as famílias vão ter condições de depois consumirem serviços e produtos. Então há um efeito de circular, de retroalimentação, que vai levando com que essa crise se prolongue no tempo, né? Então, diante desses números aí, professor, o senhor acha que essa situação ela se sustenta até quando, né? Porque eu perguntei, quando chega no setor de serviços, a crise já está chegando na base final, né? Que seria justamente onde as pessoas ainda tinham uma saída, por exemplo, que essas pessoas estavam perdendo emprego, né? O senhor acha que sustenta até quando? Porque aí agora não tem mais nenhum recurso, nenhuma saída. A gente tem dois movimentos que podem ajudar a reverter essa situação. O primeiro deles é o do dólar. Toda vez que o real se desvaloriza muito em relação ao dólar, os nossos produtos ficam baratos no exterior. E pode ser que alguns setores reajam a esse esforço de exportação, principalmente os produtos da fazenda brasileira. Então, o centro-oeste brasileiro mostra uma maior retenção de empregos e renda do que outras partes do país. Mas a maioria dos outros setores vai depender mesmo da diminuição da taxa de juros no médio e longo prazo. Porque se a taxa de juros não diminuir, é muito difícil que se crie o ambiente necessário para o investimento, né? E o investimento é que explica o emprego e o desemprego. Então, a gente tem pela frente aí um desafio de toda a sociedade de tentar monitorar os preços e combater a inflação para poder facilitar o ambiente de diminuição de juros. Agora, professor, como é que a gente pode analisar na prática um cenário aí para os próximos meses, até o fim do ano ou para o ano que vem? Porque a gente está vendo aí o governo num esforço aí de tentar cortar gastos, tem gente que fala que pode cortar mais, o fato é que vão vir mais impostos aí para a população, as pessoas perdendo emprego, quer dizer, parece que é um cenário meio realmente nebuloso aí para as pessoas no curto prazo. Como é que a gente pode esperar a evolução da economia nesse ano e no próximo? Então, nós já conversamos aqui que o sistema econômico e o sistema político estão, de certa maneira, interligados. O sistema político está em crise. Nós temos uma eleição no final do ano que vem para prefeitos e outros mandatos legislativos. Então, a minha expectativa é que até o final do ano que vem, nós já devamos estar com todas essas questões políticas resolvidas dentro do país, para que nós possamos enfrentar essa grande fronteira aí da construção de um novo país a partir do início de 2017. Até lá vai ser difícil. Professor, agora a gente tem duas datas importantes agora nesse segundo semestre, né? Pelo menos para o comércio. O Dia das Crianças e depois o Natal. Você acha que nessa situação, né, que estamos caminhando até o fim do ano, pelo menos essas duas datas podem ajudar pelo menos que seja um pouquinho os números da economia até o fim do ano? Porque até é um período de contratação, tanto na indústria quanto no comércio, para a produção para o segundo semestre, né? Mas pelo que a gente viu que caiu, como é que será que fica? Então, esse tecido econômico que nós conversávamos agora há pouco, ele respira, ele pulsa ao longo do ano, movido pelas estações, pelos calendários. Em julho, vocês vejam que nós tivemos um melhor momento para o setor de serviços por causa das férias. Então, há uma tendência maior de consumo mesmo. Agora, toda vez que a gente chega em outubro, Dia das Crianças, Natal, a gente tem um calendário forte, né, para a prestação de serviços e no ambiente urbano de consumo. Então, é esperado, sim, uma alta, mas sabendo que essa alta é apenas conjuntural, que ela não vai se sustentar ao longo do tempo. Vamos ver o que acontece, professor. Boa sorte para todo mundo. Obrigado, Obrigada, professor. Boa sexta-feira e bom fim de semana, professor. Até a próxima.